novos tempos, que atrapalha a nossa vida, que serve para as pessoas cometerem crime de calúnia, injúria e difamação, disseminação de ondas de ódio, de discursos de ódio, enfim, como diria a minha santa vozinha, serve para tudo o que não presta. Fake news é uma informação falsa, distorcida ou fora de contexto para tentar influenciar de maneira indevida você. Nós vamos conversar com ele a partir de agora, ele já está no estúdio da Rádio da TV Jornal. Seja bem-vindo, Dr. Yelbert. Obrigado, Ari. É um prazer estar aqui com você e participando dessa grande audiência e com a oportunidade de esclarecer um tema tão importante nos dias atuais, principalmente nesse período eleitoral. É um grande prazer estar aqui. Nós aqui agradecemos a sua informação, é muito importante para orientar os nossos ouvintes e telespectadores, sobretudo, que sirva também de alerta para você que compartilha as fake news, sabendo que é fake news. Dr. Yelbert, para começo de conversa, existe legislação punitiva para essa modalidade de crime? Olha, infelizmente, no primeiro semestre desse ano foi votado pelo Congresso um veto ainda impetrado, colocado pelo ex-presidente Bolsonaro em 2021, para uma lei que especificaria o crime de fake news, né? Mas, em contrapartida, nós temos uma legislação penal abrangente, tá? Que, se for colocada da forma correta, se for aplicada da forma correta, tem total potencial de determinar punições, inclusive bem severas, para essas práticas, né? Seja no âmbito do dia a dia e principalmente no âmbito eleitoral. Ou seja, não há uma lei específica, porque o ex-presidente Bolsonaro vetou, mas existe ali já uma legislação mais abrangente que pode punir. Quais seriam essas punições, Dr. Yelbert? Normalmente, as fake news se encaixam, elas têm o potencial sempre de ofender a honra de alguém. Seja de um candidato, seja de uma pessoa pública, seja de um político, enfim. Normalmente ela tem esse intuito. Então, sim, ela se caracteriza muito nos crimes contra a honra, tá? De calúnia, injúria e difamação. E, recentemente, eu tenho batido muito na tecla em algumas conversas com outros advogados e em alguns grupos jurídicos que, atualmente, o crime de fake news, que é propagado pela internet, ele está dentro da caracterização da associação criminosa. E isso, sendo colocado de uma forma junta, unificada com os crimes contra a honra, tem o potencial de elevar cada vez mais a pena das pessoas que porventura venham a praticar esse delito, né? Ou esses delitos. Então, olha aí que interessante que o Dr. Yelbert Ferreira falou. Crimes contra a honra têm um potencial punitivo menor. As penas são menores. Variam aí de quanto a quanto? Variam entre, no máximo, 2 anos. Ou seja, ninguém iria preso, 6 meses. Ninguém entre iria 6 preso. meses e 2 anos. Já se o advogado que pegar a causa disser, não, tem associação criminosa, porque não foi uma pessoa, foi um grupo de pessoas, de caluniadores, que difamaram esse conteúdo. Aí a pena pode aumentar. Associação criminosa, as penas variam de quanto a quanto? A associação criminosa, a pena máxima é 3 anos. Né? Já aumenta um ano, Já aumenta um ano. Mas assim, o que pode ser trabalhado da seguinte forma: não existe especificamente um crime contra a honra de maneira isolada, ou pelo menos é muito difícil acontecer. Sempre acontece a calúnia junto com a difamação ou junto com a injúria. Então, essas penas são 3 crimes diferentes e essas penas devem ser somadas e associando a pena da associação criminosa. O que diz o artigo 288 do Código Penal para associação criminosa? Quando 3 ou mais pessoas se juntam com o fim de praticar crimes, não importa qual tipo de crime, configura-se a associação criminosa. Então, atualmente, com as redes sociais, normalmente temos a divulgação, infelizmente, de muitos vídeos, muitas fotos, muitas montagens que são feitas
E para aquele conteúdo, normalmente temos a pessoa que propaga a informação, temos aí vai um ponto que é bom deixar claro, que os inquéritos e as investigações não podem se limitar a qualificar, a identificar o propagador. Os inquéritos policiais, eles precisam ir um pouco mais além e identificar quem fez, quem editou o vídeo. Muitas vezes tem que ser identificado o elemento que emprestou a voz para narrar aquele vídeo. E principalmente tem que ser identificado o financiador, porque principalmente quando trazemos para a área eleitoral, sempre temos aí um beneficiário maior. Inclusive o TSE tem julgado alguns casos e tem configurado uma tese que é comumente chamada no ramo de o conjunto da ópera. Conjunto da ópera? Isso. Então, quando temos aí um crime eleitoral que é de difícil identificação de quem produziu ou de quem está pagando, mas ele relata ali diretamente o favorecimento a um determinado candidato e uma propaganda negativa a outro candidato. Então, o conjunto da ópera aquele candidato que é favorecido, né, os tribunais têm entendido, o TSE, no caso, tem entendido que ele deve ser punido, aquele candidato, porque, de alguma forma, ele contribuiu, né? Então, para que o nosso ouvinte telespectador entenda, o candidato A ataca o candidato B. Por um elemento C. Isso. O candidato A ataca o candidato B, mas ele não ataca diretamente porque ele não é burro. Ele não posta nada no Instagram dele ou no Facebook dele, nem dissemina fake news e calúnias nos grupos de WhatsApp. Ele contrata, ele paga pessoas para fazer isso. Uma investigação é aberta, descobre-se que essas pessoas que disseminaram o crime são ligadas ao candidato A, então a justiça disse: pelo conjunto da ópera, não vamos punir só quem propagou e criou, mas quem pagou, quem bancou. Quem está se beneficiando. Por aquele conteúdo. Isso, né? Quem está se beneficiando. E aí pune o candidato ligado a quem criou e propagou as fake news. O candidato, já tem condenação ou grupo político. Pelo conjunto da ópera? Sim, temos várias. Então fique atento. A nível do TSE, né? TSE que não tem mais para onde recorrer do ponto de vista eleitoral. Exato. Olha só, então fique atento, você, candidato, né, a cargo A, B ou C, que quer atingir o seu adversário contratando milicianos digitais, você pode pagar caro, porque eles podem ser condenados, mas você que se beneficiou da calúnia ou pagou, também pode ser condenado. Caso cada ação é uma ação, né, como não existe uma regra específica, a pena pode chegar, então, a 9 anos? Sim. Se for configurado ao mesmo tempo a calúnia, a injúria, a difamação e a associação criminosa, sim, podemos ter uma pena aí acima de 8 anos, que já garante, cadeia. Em tese, um regime fechado. Olha só, então o doutor Yelbert Ferreira está revelando aqui, fake news da cadeia. Sim. Fake news pode resultar em mais de 8 anos de prisão em regime fechado. Além disso, tem multa, doutor Yelbert? Tem multa tanto no âmbito penal, diretamente, quanto no âmbito eleitoral, inclusive com multas maiores. E uma questão bem relevante que eu também tenho defendido muito e tem começado a ser disseminado nos julgamentos e nas jurisprudências dos tribunais, principalmente a nível de STF e TSE, é o seguinte entendimento, que a fake news ela não pode ser considerada liberdade de expressão. Porque, tudo bem, a liberdade de expressão é um direito fundamental, eu sou um democrata, defendo a todo custo a liberdade de expressão, mas a partir do momento que a atitude de uma pessoa configura um fato típico, ilícito e culpável, que se amolda a uma característica criminal previamente estabelecida, ela deixou de ser a liberdade de expressão e passou a ser um crime passível de punição. Então,
A liberdade de expressão, ela deve ser exercida com responsabilidade e com respeito, né? E é uma coisa que, infelizmente, por conta da polarização política e do extremismo que vemos cotidianamente, isso tem sido relativizado por muitos grupos. Nossa audiência está conosco. O Jurandir do Bairro Pissarra mandou uma foto aqui da TV, eu entrevistando o advogado Yelbert Ferreira sobre fake news e as punições. Está ali o Dr. Yelbert na tela do canal 20.1. Obrigado, Jurandir, pela sua mensagem. Tem outras demandas aqui sobre a questão do lixo em Teresina. Já eu falo, tá bom? Francisco do Bairro Pissarra. Tá com problema mesmo. Já a gente conversa. O Adriano Rodrigues Torres, desejando uma excelente quarta-feira para nós. Muito obrigado em meu nome e em nome do Dr. Yelbert. Ari, acidente grave agora há pouco na Avenida Maranhão, próximo ao Corpo de Bombeiros. Aconteceu agora há pouco. Os veículos ainda estão no local. Já vou só concluir aqui a entrevista com o Dr. Yelbert. Aliás, pedir autorização aqui do Dr. Yelbert, só para eu mostrar aqui, porque pode, inclusive, ajudar o SAMU para mandar uma equipe o quanto antes, se for realmente caso de acidentados graves, a Avenida Maranhão, na altura do Corpo de Bombeiros. Ele mandou alguns vídeos, estou tentando abrir aqui os vídeos, para a gente entender o que foi que aconteceu por lá. Então, só um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui os vídeos enviados pelo nosso ouvinte. Mas, de qualquer forma, já é um alerta, né? Para o SAMU, eles devem ter sido acionados. Deixa eu ver aqui. Ó. Pronto, olha aí. Ó. Consegui abrir um dos vídeos. O carro capotou, está com os 4 pneus para cima, um dos carros envolvidos no acidente. Então pode ser que tenha feridos. O trânsito está lento. Evite o trânsito na Avenida Maranhão, na altura do Corpo de Bombeiros, na zona sul de Teresina, ali após o centro administrativo, tá? Fica ali do lado da SP Construções, próximo a uma esquina. Você vê aí um carro, uma Chevrolet, uma picape Chevrolet, duas picapes colidiram e uma delas ficou, o Corpo de Bombeiros já está lá, inclusive, e uma delas ficou com os 4 pneus para cima, houve um capotamento. 2 picapes, tá? Tomara que não tenha havido nenhum ferido grave. Muito obrigado ao nosso ouvinte. E a gente tem uma pergunta para o Dr. Yelbert. O Luiz Mário diz o seguinte: Dr. Yelbert, o candidato que o senhor citou, beneficiado pela fake news, ele tem uma punição criminal ou ele também pode ter uma punição eleitoral? Por exemplo, a candidatura dele ser indeferida, ele pagar uma multa eleitoral? Sim, no âmbito eleitoral, né? O candidato ele pode ser penalizado se for comprovado aí todo o conjunto da ópera após o devido processo legal, ele vai ser punido primeiramente no âmbito eleitoral. Multa e até, em alguns casos, perca de mandato. Olha aí. No caso de eleito. Perca de mandato mesmo após ter sido eleito, né? Isso, mesmo após. Ele é eleito, mas ficou comprovado que ele usou de meios ilícitos, cometimento de crime para conseguir se eleger, e aí ele é punido a posteriori depois de eleito. Sim. Bem, e aí o que fazer quando se é vítima? Procurar um advogado, né, doutor Yelbert? Isso. A gente aconselha, Ari, sempre o cidadão procurar um advogado. É assim, claro que tanto a Polícia Civil do Estado do Piauí quanto a Polícia Federal possuem hoje plataformas online excelentes que facilitam muito a abertura de boletim de ocorrência, a publicação de denúncia-crime. Mas nós orientamos sempre a procurar um advogado, porque o advogado, o profissional, ele vai analisar a situação, né, com realmente propriedade e vai traçar a melhor estratégia para defender os interesses do cidadão que foi vítima. Principalmente nesse período eleitoral, que infelizmente, vamos conviver aí com algumas situações, então é sempre bom a vítima procurar um advogado e conversar com ele, e esse advogado vai tomar, com certeza, as melhores medidas para resolver a situação. Olha só, quero agradecer ao advogado Yelbert Ferreira, que veio conversar conosco, fazer esse alerta sério. Da cadeia pode dar mais de 8 anos de condenação e o candidato pode até perder o mandato. Muito obrigado, doutor Yelbert. Excelente quarta-feira para o senhor. Obrigado, Ari. Eu agradeço mais uma vez o convite e estamos aqui à disposição sempre que for necessário.